essas 4 coisas. Será se realmente eu tenho me preocupado como cristão, como servo, em ser fiel ao meu Deus, em dedicar a minha vida a Deus, sendo leal, sendo dedicado em tudo aquilo que eu faço, sendo confiável e sendo constante? Por quê? Porque é natural que muitos cristãos vivem uma oscilação na sua caminhada, uma oscilação na sua vida com Deus. Ora ele é de um jeito e ora ele está de outro jeito. Um tempo ele está ali com as mangas arregaçadas, um tempo ele está todo domado e não pode fazer nada. O Espírito Santo nos convida a voltar àquela fidelidade que a gente aprendeu lá um tempo atrás, aquela fidelidade que ao longo da nossa caminhada com Deus a gente aprendeu. E a fidelidade ela se dá justamente por essas experiências. Uma vez aprende aqui, uma vez coloca em prática aqui, uma vez eu chego e aprendo na igreja aqui, uma vez coloco em prática na igreja aqui, uma vez eu ouço um irmão simples ou um irmão culto aqui, e outra vez eu ensino aqui. É sobre isso, é sobre a fidelidade ao nosso Deus. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, dessa carta, nos chama essa atenção e nos exorta. Diante de tudo que tem acontecido em nossa igreja, diante de tudo que tem acontecido na nossa nação, eu preciso tesorar no meu coração que eu sou um ministro de Cristo. A ordem que Deus dá, essa ordem eu preciso cumprir. Eu sou um dispenseiro das verdades de Cristo, das verdades bíblicas. Então, o meu estilo de vida fala bem mais do que as minhas palavras. O meu estilo de vida fala bem mais do que eu chegar aí fora e pregar. Posso até não chamar alguém aqui para ver eu pregando, posso até ter um jeito de pregar que alguém possa elogiar, mas lá fora, alguém pode sentir sede de aceitar a Jesus ao ver e perceber o meu estilo de vida. Alguém pode passar na rua e dizer assim: trabalho não, que é crente, aquele ali comprou comigo e pagou, aquele ali falou assim, 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 aquele ali estava lá no capricho, ali na hora, e se portou como crente. Nosso estilo de vida diz respeito se somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E para que possamos entender, nosso estilo de vida diz se somos administradores da verdade de Deus. Sejamos ministros de Cristo, sejamos dispenseiros dos mistérios de Deus, sejamos fiéis ao nosso Deus, até porque tudo quanto fizermos. Algo interessante, há um tempo atrás, na minha adolescência, eu aprendi, e eu tinha em mente que só o que eu fazia na igreja, tanto é que eu dediquei a minha adolescência na igreja, eu tinha intenção, eu tinha em mente que tudo que eu fizesse na igreja era o que eu iria receber após o arrebatamento no tribunal de Cristo. Então, eu me dedicar. Se era gente, eu regia com excelência, escolhi os hinos. Se era zelador da igreja, eu fazia com excelência. Por quê? Porque eu tinha intenção, eu confiava em meu coração, já tinha a intenção de chegar no céu aqui. Eu olhei porque ia você lá na igreja aqui. Eu tinha, só que na adolescência, em uma aula da escola bíblica, foi que eu aprendi que tudo quanto fazemos para o nosso patrão fora da igreja, também nós devemos fazer como se fosse para Deus. Então está entrelaçado com a exaltação que Paulo está chamando. Está entrelaçado com aquilo que o apóstolo Paulo está despertando e exortando a igreja de Corinto. Ei, seja dispenseiro, seja um ministro aqui dentro, um servo exemplar, um servo que obedece, um servo que anda em comum acordo com a igreja, com o ministério da igreja, mas também seja um dispenseiro, ande pela rua de cabeça erguida, seja um dispenseiro da verdade no seu tratar, no seu falar, no seu agir. E mais ainda, hoje com o avanço da tecnologia, precisamos acrescentar nessa linha de raciocínio aqui, que não tinha naquela época, as redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais nós demonstramos uma pessoa, podemos mostrar uma pessoa nas redes sociais e viver uma pessoa aqui fora. Eu posso muito bem ser um Jean Anderson no meu Instagram, um outro Jean Anderson no Facebook e um outro Jean Anderson no WhatsApp, e um outro totalmente diferente na minha vida pessoal, na minha vida real. Mas e aí, o dispenseiro da verdade? Será que o dispenseiro da verdade, aquele que administra tudo que está aqui nessa vida, ele precisa e deve viver de uma vida dupla? Não. Aquilo que está à mostra nas minhas redes sociais precisa também estar à mostra na minha vida real.
Aquilo que as pessoas veem eu postando nas redes sociais tem que refletir na minha vida e na minha intimidade com Deus. Isso é ser um dispenseiro das verdades de Deus. Verdade, Deus. Isso é ser um ministro das causas de Cristo. Para concluir, o versículo 5, o apóstolo Paulo diz: portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e a manifestação dos desígnios do coração, intenção do coração. Irmãos, boa parte da igreja naquele tempo julgava, como muito acontece na nossa realidade, né? A gente quer fazer aquela famosa separação em julgamento ou pré-julgamento só pelo que a gente vê, não conhecendo a pessoa. E a realidade da igreja de Corinto era assim. Eles julgavam, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não julgueis antes do tempo. E esse tempo ele está relacionando justamente com o tribunal de Cristo após o arrebatamento. Que é no tribunal de Cristo após o arrebatamento que Deus vai chamar todos os que já estão salvos e vai galardoar os seus filhos, vai julgar as causas. Sabe, toda a nossa vivência aqui na terra, elas vão ser julgadas no céu. Sabe, todas as